Bom dia. Boa quinta. Quinta não, quarta-feira. Isso queria eu que já fosse quinta-feira. Muito bom dia a todos, boa quarta-feira. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje o tema vai ser diferente do costume. Nós costumamos falar sobre coisas para ganharmos consciência e hoje vou levar para o outro inverso. Vamos falar sobre sinais de que tu és uma boa pessoa. Como tu percebes se tu és boa pessoa, se tu estás encaminhado para ser boa pessoa e se a tua vida realmente faz sentido. Porque às vezes uma pessoa tem uma ideia de que é má pessoa, uma pessoa só vê o lado negativo da nossa vida e isso faz com que uma pessoa negligencie quem nós somos. Eu estou a tentar pôr aqui a imagem direita. Ok. Então hoje nós vamos falar sobre sinais de que provam o que é uma boa pessoa. E tu vais identificá-los e ver se realmente tu os tens ou não. E são formas de nós aprendermos a olhar para nós de uma forma verdadeira, real e perceber que realmente, se calhar, não somos assim tão maus como achamos e pararmos de nos cobrar de forma tão aleatória. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos à nossa live de hoje, à nossa aula. Entrem, subscrevam, sigam se vocês gostam deste tipo de conteúdo. Enfim, o costume, a mesma história, e então vamos lá começar isto. Sinais de que eu sou uma boa pessoa. Realmente este assunto é propício porque cada vez mais nós estudamos sobre desenvolvimento interno, sobre o desenvolvimento espiritual, abordamos o nosso conhecimento, vamos para dentro, aprendemos a meditar, a escrever, aprendemos a ter uma vida de acordo com os nossos princípios e valores, mas no fundo nós não sabemos se somos boas pessoas. Nós ainda temos dúvidas se aquilo que nós fazemos é certo ou errado. Então hoje vou-vos dar alguns sinais para que vocês tenham clareza verdadeiramente de que vocês estão na direção certa e de que são boas pessoas. Eu acho que era importante fazer este assunto, falar sobre e debater este assunto, porque vai trazer mais clareza a cada um de nós. Assim como acontece muitas vezes, será que eu estou num umbral? Será que eu estou a vibrar em vibrações 5 dimensões? Será que eu estou, vou desencarnar e vou para cidades umbralinas? Ou seja, nós temos sempre essas dúvidas até ganharmos sabedoria sobre nós e compreendermos verdadeiramente no que é que nós estamos a ressoar. É tipo um abre-olhos. Então nós precisamos de sinais. Nós precisamos de perceber realmente a minha vida não está assim tão mal como eu pensava. Realmente eu não sou assim uma pessoa tão negativa. E então eu decidi trazer estes sinais para que vocês compreendam dentro de vocês que são boas pessoas. Porque no fundo, a maioria das pessoas encarnadas neste planeta, está difícil de falar. A maioria das pessoas encarnadas neste planeta, elas são boas pessoas. O problema é elas não estarem despertas e conscientes sobre quem elas são. Mas no fundo, existe muitas boas pessoas. Existem meia dúzia que são estrafulhas, é verdade, e que mandam no geral, mas no fundo o ser humano é boa pessoa. Só que não tem consciência. Então nós hoje vamos falar sobre esses sinais. Para tu compreenderes em que nível tu estás e aquilo que tu podes melhorar ou continuar. Ok? Como já sabem, podem dar as vossas opiniões, vocês podem fazer perguntas. Naquilo que eu puder ajudar, eu vou responder. E tenham paciência, ok? Se vêm para aqui para estabilizar, para mandar mensagens, como muitas vezes nós recebemos aqui ridículas, por favor, são 8 da manhã. Se vocês vêm para aqui comentar e denegrirem, vocês não têm mesmo o que fazer. Portanto, peço-vos para que fiquem com esses comentários para vocês. Ok, pessoal? Vamos então começar. Primeiro sinal para eu perceber se sou uma boa pessoa. Deixa-me só escrever. Este é muito importante. Tens consciência quando erras? Este é o primeiro ponto. Ou seja, aqui ninguém está a falar sobre ser perfeito, sobre ser a melhor pessoa do mundo, sobre nunca errar. Estamos aqui a falar sobre tu ganhares consciência quando tu erras. Isto é o primeiro sinal de que tu és uma boa pessoa, de que tu estás a vibrar consciência e que tu estás com um objetivo. Ou seja, eu perceber que eu estou a cometer um erro e estou consciente dele.
Só que o que acontece normalmente, as pessoas estão conscientes do erro, mas continuam a manter o erro. Então quer dizer que a pessoa não tem consciência total sobre o erro. Porque há aqui dois caminhos. Eu posso observar a minha vida e ver que eu estou a cometer um erro e paro. Eu tenho que arranjar uma solução, porque a meu ver aquilo é um erro. E existe outro tipo de pessoa que acha que está consciente, em que vê claramente o erro que está a cometer, mas continua a perpetuar, ou seja, continua a acumular karma, 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 karma. E este que eu estou aqui a falar, tens consciência quando erras, é tu percebes quando tu erras e teres a capacidade para mudar. Tipo, foda-se, hoje estive mal. Hoje respondi àquele funcionário de uma forma ríspida. Hoje estava a falar com o meu colega e fui. E não lhe liguei nenhuma. Eu estava a falar de uma coisa importante da vida dele. Pá, errei como pessoa, não lhe dei atenção. Simplesmente estava ali. Ou seja, tu ganhas consciência e mudar. Porque toda a consciência que eu ganho nos meus erros tem que servir para uma coisa: para eu crescer, para eu expandir, para eu ganhar maturidade. Porque se eu cometo erros e negligencio o que aquilo me está a tentar dizer, eu vou cometer normalmente os mesmos erros nos próximos tempos. Tem lógica? Então, eu quero que vocês ganhem consciência. Realmente, Miguel, eu faço muitas vezes isso. Eu estou em casa, estou a fazer qualquer coisa, vejo que cometo um erro e fico logo até a sentir-me mal e tudo. Então, isso é um sinal que tu tens consciência. Claro que ajudaria tu teres os teus princípios e os teus valores bem alinhados, bem definidos, para tu conseguiste orientar. Mas, sobretudo, aqui, quando eu estou aqui a falar sobre errar, sobre compreender que estás a errar, eu estou a falar de tu ganhas consciência. Não estou a dizer que aquilo é errado. Porque para mim o certo e errado pode ser diferente para ti. Mas se tu ganhas consciência de que aquilo que estás a fazer é errado e que te está a prejudicar. Por exemplo, eu dizer a alguém não vou à tua festa, para mim não é errado. Mas para ti pode ser errado. Porque aquela pessoa sempre teve, é da família, eu não vou ir, eu não vou, eu vou ficar aqui com isto a sentir que eu estou a fazer alguma coisa mal. Lembra-te, consciência sobre a tua experiência e que tu compreendas que tu erras. Compreender isso dá liberdade. Faz com que eu não torne a fazer o mesmo. Por isso é importante salientar isto, ok, pessoal? Foquem nisso. Segundo ponto, segundo sinal. Genuíno. E este aqui eu vou aprofundar um bocadinho para não ser mal interpretado. Preocupação genuína pelo outro. Tu, se és uma boa pessoa, se tu queres perceber se tu estás no bom caminho ou mal, este ponto é fulcral. A preocupação genuína pelo outro. Eu sou uma pessoa que normalmente, à primeira vista, parece que não tenho empatia, que sou muito frio. E, no entanto, eu tenho este muito bem desenvolvido. Preocupação genuína pelos outros. Só que ter preocupação pelo outro não quer dizer que eu vou entrar na historinha do outro. Ter preocupação genuína pelo outro não quer dizer que eu vou ceder ao que o outro quer. Ter preocupação genuína pelo outro não quer dizer que eu vou invadir a vida do outro para o ajudar. Este ponto é importantíssimo. Eu, quando passo na rua e vejo alguém a sofrer ou vejo alguma coisa a acontecer, eu fico preocupado. A preocupação eu fico tipo, está tudo bem, tá? Manda energia, estou ali preocupado, mas eu não me identifico com a pessoa. Eu não vou lá ajudar a fazer o que tiver que ser feito. A menos que não esteja lá ninguém. Mas eu sinto aqui pessoas, animais. Aliás, muitos de vocês devem sentir mais com animais do que com pessoas. Se vir um esquilinho preso, dói. Se vir um gato ali a miar com fome, fico preocupado. Aí, como são seres que precisam de ajuda externa, que o ser humano pode auxiliar, e aí vamos ajudar. Isso é preocupação verdadeira. Agora, não é preocupação de a minha amiga, ela está com aquele gajo, ele é tão mau, estou tão preocupada com a minha amiga. Eu sou mesmo boa pessoa, estou preocupada com. Não é desses disparados que eu estou a falar. Estou a falar de algo intrínseco aqui dentro que vibra. Não estou a falar de preocupações emocionalmente instáveis, ok, pessoal?
Tentem analisar isso bem dentro do vosso coração para perceber se vocês estão realmente preocupados ou se é simplesmente a vossa programação. Por exemplo, se alguém está a fazer asneiras ou alguma merda, a pessoa aleija. Se eu fico preocupado, estou-me um pouco lixando se a pessoa está errada ou não. Porque existe essa empatia, essa ligação. E não a preocupação de ai, o meu filho nunca mais liga. Ai, vou-lhe ligar. Quer controle? Ai, a minha amiga, ela nunca mais manda mensagem. Estou preocupado. Ela será que chegou a casa? Será que nos... Não é dessa preocupação que eu estou a falar, ok? E jamais preocupação não cobra favores. Preocupação pelas pessoas não cobra favores, ok? Preocupação não serve para dizer ao outro que tu és importante e que tu estás preocupado com ele. Preocupação é uma vibração, é uma empatia em que tu percebes que toda a gente pertence ao mesmo. É disso que eu estou a falar. Alguém está mal, tu sentes isso. Tu não precisas de ter conhecimento da pessoa. Imagina, eu sento-me num café, eu tenho que ter cuidado, que eu absorvo tudo também, para criar esse restringimento, para eu perceber que se é meu ou se não é. Mas sinto muitas vezes, sento e vejo pessoas preocupadas e infelizes. E isso preocupa-me de certa forma de mandar energia para a pessoa. Não porque é o bom a fazer, mas porque eu sinto que tenho que fazer isso. Assim como também me diga, há pessoas que estão, eu vejo, a chorar e a meter a vida. Tá. E eu estou um pouco marimbando para elas, estou-me a cagar para elas. Olho para a energia dela, não, e não envio nada. Não quer dizer que seja bom ou certo ou errado, tu vais seguir aquilo que está aqui dentro. Portanto, preocupação genuína é com o todo, não é só com pessoas especiais da tua família. Ok? Isso são sinais de que és uma boa pessoa. E eu aqui quero levar a boa pessoa para consciência, não para o mundo material. Boa pessoa é uma pessoa que tem consciência, ok? Não estou a falar de valores, de atributos que tu vais desenvolver intelectualmente. Estamos a falar de consciência. Tu, para perceber se o teu timo está bloqueado, isto é uma boa questão. Será que eu ainda estou a vibrar muito nos chakras de baixo, materiais, ou eu já estou a começar a vibrar um pouco dos chakras superiores, de 5 dimensões? Isto é uma boa questão, que é preocupar-nos genuinamente com os outros. É o teu time a trabalhar. Não de uma forma desequilibrada, emocionalmente instável, mas de uma forma clara e consciente. Em que simplesmente olhas para as pessoas e começas, vais na rua como eu fiz isto durante anos. Agora não faço tanto porque não saio tanto de casa. Há anos eu ia na rua e mandava energia para as pessoas. Era o que emanava de mim. E no entanto não abria a boca para falar com nenhuma delas. Isto é muito importante. Porque aquilo que eu estou consciente que eu estou a emanar mostra a maturidade que eu tenho. E não de, ai, porque estavas a tentar ajudar. Não, porque simplesmente tinha vontade de fazer isso. Não era um livro que me dizia, ou era o Miguel que dizia que eu tinha que fazer isso. Simplesmente eu sentia necessidade. Assim como há pessoas, como ainda falei agora, que eu não consigo preocupar-me com elas. Eu só consigo olhar e não vou julgar, não vou tecer qualquer comentário. Não. E fecho. Por cá de tudo. Ou seja, isto são sinais para vocês perceberem se isso verdadeiramente está aí a fazer sentido ou não. Outro ponto. Terceiro sinal. Qual era? E mais um que eu vou ter que explicar para não cair em procurar melhorar constantemente. Aqui não estou a falar de produção, não estou a falar de ação, motivação, empenho, disciplina, não estou a falar nada disso. Estou a falar em tu ganhares consciência sobre ti, perceberes o que é verdadeiro, o que é real, começares a levar uma vida de acordo com aquilo que está cá dentro e tu constantemente quereres um crescimento, um aprofundamento no teu conhecimento, no teu caráter, na tua maneira de falar, melhorar a tua vida, melhorar a vida da tua família.
melhorar os teus relacionamentos, as tuas emoções, melhorar a forma como tu te vês ao espelho. Ou seja, estamos aqui a falar de uma criação constante de crescimento. Isso, só um ponto para me definir é este. É constantemente a melhoria. Não a melhoria intelectual para ser mais, para ter resultados, mas uma melhoria porque não há mais nada para fazer neste mundo. Para aquele que começa verdadeiramente a viver em cinco sentidos, que sabe que é a consciência, que está dentro de uma alma, que está dentro de um espírito, que está dentro de um corpo humano, a vivenciar uma experiência humana, em que a experiência dele é um reflexo da aprendizagem que ele tem que ter como Miguel, e eu constantemente quero crescer, quero me tornar mais transparente, quero me tornar mais verdadeiro, quero me tornar melhor ser humano, quero me tornar mais pacífico. Sei que isto jogo como se fosse o ego a querer mais, mas estamos a falar da parte em que tu és o ser. E se eu estou aqui para vivenciar experiências, eu preciso me conectar cada vez mais aqui. Então eu tenho que buscar constantemente o meu autoconhecimento, o aprofundamento de quem eu sou. E isso precisa de dedicação, empenho, paciência, amor, desconforto. Se tu tens este sinal, procurar melhorias constantes, isso mostra que tu estás a evoluir. Que tu és um ser que já está consciente. Porque a maior parte das pessoas o que é que quer? Conforto, segurança e toca o disco, toca o mesmo. Troca o disco e toca o mesmo. Sentar, comer, ver filmes, futebol, sair, cinema, dinheiro na mão e roda. Nem um pouco de consciência, nem um pouco de olhar para dentro, nem um pouco de mudança, nem um pouco de humildade. Ou seja, o que é que tu queres? Isto é um ponto fulcral. Melhoria constante. Mas, mais uma vez, por favor, não é melhoria de resultados, de ação, como nós vemos agora espalhados pela internet. De que tudo tem que ser melhor, tem que produzir, tem que fazer isto, ai, tem que fazer isto para vender. Nada dessa merda. Estou a falar simplesmente do ser. Caralho, quem eu sou? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu quero? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou quando desencarnar? Como é que é o plano astral? Como é que são estas estrelas? Que seres são estes que vão começar a chegar ao planeta? O que é isso de umbral, cidades? Ou seja, tu tens uma vontade de te conectares contigo para teres as respostas. Bom dia, Ruth. Bom dia. Para tu teres as respostas. Este ponto é importantíssimo. Opa, como é que eu posso viver uma vida 10, 20, 30, 40 anos sem fazer uma única pergunta de o que é que eu quero? Quem eu sou? Será que esta vida está boa para mim? Será que fui eu que escolhi esta vida ou ela foi programada para mim? Será que eu quero construir família aqui? Será que realmente eu quero estar neste trabalho? Questões diárias. Será que eu estou feliz? O que é isso de felicidade? O que é isso de paz que o Miguel fala tantas vezes? Paz, felicidade, alegria, não é tudo a mesma coisa. O que é isso de vir para dentro? O que é que ele está a falar? Tipo, se não existe este tipo de questionamento na tua cabeça, tu ainda não despertaste. Tu ainda não sabes o que é que estás aqui a fazer. Parece és como um cego num tiroteio. Estás ceguinho, está toda a gente aos tiros. Que tipo de pensamentos é que tu tens quando te deitas na tua almofada à noite? Que tipo de conversa tu tens aqui dentro? Se tu morreres agora, valeu a pena a tua encarnação? Como ao ser que tu estás hoje, com a programação que tu tens? Valeu a pena. Isto são questões que nós temos que nos fazer diariamente. Portanto, a melhoria constante é uma boa forma de tu não teres uma vida parada. Mas, por favor, não levem isto para a parte de produção, de riqueza, de deslumbramento, de ter, de mostrar, de reconhecimento. Isso tem que ser consequência. Levem isto para a parte interna, de vocês quererem descobrir quem vocês são, como me dar melhor com a minha família, como conseguir ser um melhor pai, ser uma melhor mãe, como ser um melhor esposo,
que é que eu preciso de aprender para me conectar mais comigo e ser mais verdadeiro, mais humilde? Como é que eu posso largar estes traumas? Perguntas de consciência para que vocês tenham um crescimento interno. Porque é isso que vai com vocês. Exatamente, Maria. Todos nós temos que fazer isso. Todos nós deveríamos fazer estas questões diariamente. Para quê? Para tu veres. Reparem numa coisa. Vocês estão aqui encarnados, certo? 8 bilhões. Vocês já fizeram a escolha para estar aqui. Não tentem perceber porque é que estão aqui, neste mundo, que isto é só guerra. Percebam, eu já fiz a escolha. Então, tenho que descobrir porquê. O que é que a vida me quer mostrar. E eu preciso me questionar, eu preciso de aprofundar para que eu possa crescer. Eu possa seguir o meu caminho. Porque senão vou ter que encarnar outra vez a aprender as mesmas coisas. Há uma fila imensa de pessoal para encarnar aqui. Tanto é que nós, nos últimos 120 anos, o que é que aconteceu? Nós fomos de 1 bilhão em 1900 para 8 bilhões em 2026. São tudo almas novas. Todas na primeira encarnação neste planeta. Quer dizer que algo extraordinário está a acontecer nos últimos 100 anos aqui neste planeta. Então, se vocês estão aqui encarnados, comecem a conectar-se com vocês. A perceber quem realmente vocês são. E a vida vai-vos começar a responder. E procurem melhorar isso constantemente. Porque, caralho, eu hoje posso ser má pessoa, mas se eu ganho consciência sobre esses erros, foi o primeiro ponto que nós pusemos, eu ganho consciência sobre eu estar a ter uma conduta horrível, muda. Ai, mas o que é que os outros vão achar? Muda. Eu próprio mudei a minha conduta de 8 a 80. Lá atrás. Eu era uma coisa, no mês seguinte virei outra coisa completamente. Porquê? Porque despertei para aquilo que era importante para mim, conectei-me cá dentro e então fui buscar respostas. Que é este terceiro ponto. Melhorar constantemente. E isto está comigo desde esse tempo. Repito, eu na escola não estudava, era mau aluno, chumbava à torta e à direito, não tinha qualquer brilho naquilo que fazia, não tinha nada. E agora é exatamente o oposto. Dedicação, estudo, mas porque eu quero, porque eu decidi fazer isso para me aprofundar. Eu ganhei consciência sobre mim mesmo. E percebo a importância do crescimento diário, do autoconhecimento, de eu compreender que eu preciso estar constantemente a mudar. Mesmo que isso traga desconforto, mesmo que isso tenha que retirar pessoas da minha vida, mesmo que eu tenha que dizer não a familiares, mesmo que eu tenha que mandar foder certos amigos, porque eu começo a ganhar consciência do caminho que eu quero para a minha vida. Isto é crescer constantemente. E não estou a falar só fisicamente, materialmente. É óbvio que se eu começo a estar em paz, alegre, se eu começo-me a dedicar a fazer aquilo que eu gosto, eu vou ter que começar a ter prosperidade. É normal. Porquê? Porque vai ser a consequência daquilo que eu estou a fazer. A doação que eu estou a dar vai-me trazer isso. A estabilidade financeira, vai-me trazer a habitação, vai-me trazer os relacionamentos, a mulher, o homem. Porquê? Porque é um todo. Estás a viver uma vida material. Não é por tu começares a dedicar verdadeiramente a ti, começares a fazer o que é certo, que vais ficar desamparado. Não tem lógica. Só que há momentos e vai haver pontos-chave em que vai correr mal. Mas é assim que funciona a desprogramação. E uma nova vida requer uma nova vida. Então a velha vai ter que cair. Gratidão por essas palavras, Maria. Obrigado, Maria. Posso mandar mensagem? Podes sim, sem problema nenhum. Podes mandar à vontade que eu, se puder, respondo na mesma. Ok? Podes partilhar a live. Eu agradeço que vocês partilhem a live para pessoas que precisam de ouvir isto. E que precisam destas informações. E aliás, sigam-me também no YouTube, pessoal. Como eu falo sempre, no YouTube vocês têm lá muitos conteúdos, vocês têm lá lives gravadas, muitas, para vocês começarem o vosso aprofundamento, para vocês começarem a ter a vossa própria direção. E era muito fofinho e muito prestável se vocês me começassem também a seguir no YouTube, está bem? Tenho 500 e poucos seguidores. O YouTube é a plataforma que eu já tenho há mais de 10 anos.
E é a que nunca foi usada, basicamente. É onde eu ponho todo o conteúdo, mas nunca falei sobre ele. Então ele foi ficando para trás, para trás, para trás. Se vocês querem este conteúdo todo gravado, tudo em séries, em playlists, está lá tudo. Vocês é só clicar lá no YouTube, vocês vão ter acesso a isto tudo. E subscrevam. Está bem, pessoal? Acredito que vos vai ajudar no vosso processo interior. Vamos então para outra. Agora é a quarta, né? Pronto, a Elsa está a dizer, é verdade, tirei muitas pessoas da minha vida, algumas amizades de 21 anos. Exatamente, porque é que isto acontece? Isto acontece porque nós começamos a mudar. Se eu ganho consciência e começo a mudar, eu percebo que a minha vida tem que mudar toda. Qual o link? Olha, Monteiro, o link está no meu perfil. Se fores no meu perfil aqui do TikTok, está lá, o meu canal do YouTube. Mas é miguelmendes.pt, ok? Se eu começo a mudar a minha... Imagina agora eu adoro ler. Adoro estar aqui com o meu cubozinho. Estou aqui. Adoro ler, estou aqui. Adoro escrever, estou aqui a escrever. Adoro estar a ouvir os pássaros, que vocês estão ali a ver ali as coisas. E o meu pessoal só gosta de discoteca, de noite, de gajas, de beber. É óbvio que vai ter que haver um corte. Porquê? Porque eu estou a ganhar uma consciência sobre mim e eu quero outra coisa para a minha vida. Não quer dizer que eles sejam más pessoas. Quer dizer que eu estou a mudar. Eu estou a ter outro tipo de consciência, outro tipo de preferência. O mundo material deixa-me fascinar. Como nós falamos na segunda-feira, quando eu começo a despertar para quem eu sou, para a alma antiga que eu sou, eu começo a perder o fascínio no mundo material. E eu falei, quem não viu, pode ir ao meu YouTube, está lá a aula gravada, sobre a aula de segunda-feira. Perder o fascínio pelo mundo material não quer dizer que tu vais deixar de estar no material. Quer dizer que os contratos que tu vês muita gente a fazer, principalmente na televisão, deixam de fazer sentido. E eu não me vou matar para ter o carro, eu não me vou matar para ter o apartamento. Isso vai ter que acontecer como um reflexo do que está a acontecer aqui dentro. Tem muito a ver com isto, com eu ganhar consciência e querer uma mudança e um melhoramento constante sobre mim mesmo. Então eu vou começar a viver em 5 dimensões. Eu criei a minha realidade. Pô, se eu criei a minha realidade, quer dizer, com o meu processo mental, a intenção que eu coloco, a emoção que eu vibro, vai criar um padrão de realidade. E então eu vou-me sintonizar com as realidades que estão à minha volta. Então eu tenho que começar a tirar o medo, o ódio, reprogramar-me de uma forma positiva. Eu tenho que começar a falar de mim de uma forma positiva. Eu tenho que começar a colocar a minha energia em coisas prósperas, alegres, abundantes, entusiasmantes. Ou seja, tu começas a mudar o processo todo. E isso exige que haja um corte com o teu mundo. Porque tu não vais conseguir fazer isto tendo a vida que tu tens atualmente. Certo? Sim, Kat, podes mandar mensagem privada sem problema nenhum. A Natalie já está a seguir no YouTube. Ótimo, fantástico. Obrigado. Se tu vais mudar de vida, aquilo vai ter tudo de ficar para baixo. Tudo vai ter que ir. E parem-se de agarrar. Quando vocês começam a ganhar um crescimento constante, parem de se agarrar às pessoas, aos centros, às coisas. Porque vocês vão ter que mudar isso. É uma coisa que nós falamos na semana passada que é, nós inconscientemente nós queremos o reconhecimento de pessoas, de família, de amigos, de companheiros, que não nos ligam puto. Nós queremos o reconhecimento de quem não nos liga puto. E não vê o nosso valor. E nós temos inconscientemente a vontade de querer que essas pessoas nos reconheçam à força toda. E isso não vai acontecer. Portanto, mudem. Sigam a vossa vida. Larguem as pessoas. Não vale a pena. Portanto, comecem o vosso crescimento. E se vocês têm uma vontade constante de mudar, peguem nisso. É desconfortável, vai meter um bocado de medo, mas sigam em frente porque isso é verdadeiro. Não há uma coisa pior para a vossa alma do que vocês desencarnarem, perceberem que existe um mundo astral, perceberem que vocês poderiam ter feito outras coisas e não fizeram por medo, por desconforto, por falta de reconhecimento. Vocês vão se sentir um lixo. Porque uma coisa é tu desencarnares e tu não sabias merda nenhuma. Ei, existe vida após a morte. Ei, afinal, ai, podia aprender a meditar, a respirar. Se lesse esse tipo de livros, o meu pensamento ia mudar. Há pessoas que não sabem isso.
Só que agora, em pleno 2026, é muito difícil encontrar pessoas que não sabem isso. Com o conhecimento todo que há aí. Então imagina o desencargo. Tu tinhas isto. Ai, mas eu não tinha acesso, não tinha dinheiro. Não tinhas, tinhas aqui no Google, ó, gratuito, isto. Tinhas estas pessoas, isto. Não vais papar isso. Então vais-te começar a sentir aqui. Obrigado, Yara. Pronto, Monteiro. Então, olha, uma boa questão. Pergunta-te a ti, não de forma negligente, não de forma ríspida, mas pergunta, porquê que eu me agarro às pessoas? Uma coisa é eu nutrir sentimentos pelas pessoas, eu querer que essas pessoas estejam bem, eu quero tudo o melhor. Outra coisa é eu agarrar-me às pessoas, ter medo de ficar sem ou de faltar a alguém. Porquê que isso acontece? É uma boa questão para tu fazeres aqui dentro. Certamente vais ter alguma programação tua. Qual é o problema de eu estar sem ninguém? Qual é o problema de eu enverdar por um caminho onde é solitário? O que é que isso me traz? Ai, eu fico logo cheio de medo. Ai, eu fico desconfortável. Porquê que eu fico desconfortável? Porquê que isso surge em mim? Então tu vais aprofundando. E de certeza que vais chegar a um ponto. E vais entender muita coisa. Porque imagina, tu és um espírito a vivenciar uma experiência. Tudo é parecível, tudo é finito neste planeta. Ou seja, uma das grandes obras da encarnação é que tu nasces e tu morres. Tudo bem e tudo vai. Nada é infinito. Só a consciência. Então porquê que eu me agarro às coisas? Porquê que eu não vivo verdadeiramente, mas solto? Se tu começares a fazer esse tipo de pergunta aqui dentro, tenho a certeza que vão começar a vir respostas diferentes. E tu vais começar a perceber porquê. E é preciso aprender a lidar com isso para se libertar disso. Ela só fala, gosto da minha solitude, que não é solidão. Exatamente. Nós, para passar por esta solitude, nós temos que passar pela solidão para compreender que nós nunca estamos sozinhos e perceber que eu tenho a minha companhia. Se o Miguel não gosta de estar com o Miguel, como é que a Joana vai gostar de estar com o Miguel? Como é que o Roberto vai gostar de estar com o Miguel? É sempre o Roberto. Eu preciso de fazer as pazes aqui, eu preciso de me direcionar no caminho certo. E o que é o caminho certo, Miguel? É aquilo que tu sentes aí dentro. Daí a procura pela constante mudança, para fazer essa transição. E não podes levar ninguém. Porque imaginem assim: vocês agora vão de férias, vão para o Tahiti. E vocês vão passar no aeroporto e levam 5 malas. E chegam lá, vão a passar e o guarda diz: não, vocês só podem levar uma mala. Ah, eu tenho que levar as 5. É muita bagagem, é muitas memórias, é muito. Você só pode ir para o Tahiti com uma mala, decida-se. E a maioria das pessoas não vai para o Tahiti porque não consegue abdicar das malas. Emoções, experiências, memórias, pessoas, eventos, casas, bens materiais. Vocês têm que aprender a desprender disso. Para ir para a quinta dimensão, vocês têm que desprender disso para usar isso. É tudo finito. E é muito bom. Eu perceber, se me dói ficar sozinho, é ótimo. Quer dizer que eu tenho que começar a vir para aqui para dentro para compreender porque é que isso acontece. Qual é a programação que eu tenho aqui dentro que me faz pensar que eu estou sozinho? Se eu tenho medo de mudar de emprego, porque tenho medo que não haja dinheiro para pagar as contas e me dar dinheiro ao meu filho, de comida e tudo, eu tenho que perceber porque é que eu estou a ver a vida como escassa. O que é que está acontecendo na minha vida para me mostrar essa realidade? Então eu tenho que começar a vir para dentro, para compreender como é que funciona a realidade. E tudo aos poucos. Ora, vamos lá ao quarto ponto. O que é que eu pus aqui? Ah, esta vocês já conhecem. Este é o que nós estamos a falar há anos. Tens valores e vives de acordo com eles, que é aquilo que eu falo sempre aqui. Princípios e valores. Enquanto o ser humano não descobrir quem ele é, o que é que ele quer, qual é o plano da vida dele, isso significa que ele não tem princípios e valores. Quer dizer que qualquer pessoa pode calcar, qualquer direção está boa, qualquer vida está boa, então ele deixa fluir, deixa andar. E sente que não controla a vida. Por isso ele precisa de ter uma coisa de boas pessoas
tem princípios e valores. Elsa, ter princípios e valores não tem a ver com um longo prazo. Eu também não faço projetos a longo prazo. Princípios e valores quer dizer o quê? Quais são os meus princípios e valores? Disciplina, compromisso, práticas, meditação, autoconhecimento. Ou seja, é aquilo que é inegociável para mim. Todos os dias é o que está ali. Está ali em cima. Todos os dias. Todos os dias não pode faltar isto porque é para o meu crescimento e é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu quero nutrir na minha vida. Então não vai haver desculpas de tenho que acordar cedo, tenho que fazer isto. Todos os dias vai ter que haver meditação, respiração, estudo, silêncio, contemplação. Sempre é inegociável. Todos os dias tenho que estar em contato com a natureza. É inegociável. Então são os meus princípios. E eu, para manter esses princípios, eu vou ter que dizer não a certos jantares de família, vou ter que dizer não a certas saídas, vou ter que dizer não a certas pessoas. Por exemplo, imagina, ontem saí da Núcleo, nós saímos da aula às 10 e pouco. Acabou a live da Núcleo, vou ver um bocado de televisão. Estamos a ver um bocado de televisão, vou para a cama. Ei, mas não tenho sono, mas são 11 horas. Amanhã quero acordar cedo, quero fazer live, quero fazer isto. Porquê? Porque isto são os meus princípios. Então eu vou ter que ir para a cama. Ah, e este fim de semana vens? Não. Porquê? Porque se eu for aí no fim de semana eu não vou conseguir acordar direito no dia seguinte para fazer as minhas sessões. Então os meus princípios não me deixam ir para ali. Ou seja, é tu encontrar os teus princípios e os teus valores. Saúde, família e trabalho. Os meus valores são esses. Saúde, família e trabalho. Primeiro a minha saúde, para que eu possa dar à minha família. E se eu tenho conexão emocional e de alma com a minha família, que neste caso é a Juju e o Tenma, eu vou ter conexão para trabalhar para fazer estas lives. Se eu não me tirar prioridade para a minha saúde, eu vou negligenciar o meu trabalho. Se eu tirar para trabalhar mais, para ter mais dinheiro, para ter mais foco, mais reconhecimento, eu vou negligenciar a minha saúde e o meu relacionamento. Então isto tem que estar muito claro na vida de cada um. Quais são os teus princípios e os teus valores de vida? É sobre isto que eu estou a falar e não sobre longo e médio prazo. Se eu desencarnar agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Se daqui a 10 anos pegarem em mim, provavelmente eu estou a meditar, estou a escrever, estou a ler, estou a fazer introspeção. Há 10 anos era isso que eu estava a fazer, ontem era isso que eu fiz, hoje foi isso que eu já comecei a fazer. Ou seja, porque são os meus princípios, há coisas que são inegociáveis. E é disso que eu estou aqui a falar para vocês. Exatamente, não tenho. Nunca fugi aos nossos valores nem princípios. Exatamente, porquê? Porque fui eu que os criei. Não foi Deus que me mandou, não foi o Roberto que me mandou, não foi o Presidente da República que me mandou, não foi o meu patrão, fui eu que os criei. Os meus princípios e os meus valores, aquilo que rege a minha vida. É óbvio que vai acontecer milhares de coisas na minha vida, mas eu tenho os meus princípios. Ou seja, tem que haver meditação todo dia, tem que haver escrita todos os dias, tem que haver leitura todos os dias, tem que haver uma introspecção todos os dias, tem que haver uma conexão com a natureza todos os dias. Tanto é que agora vivo no meio da natureza. Miguel, isso é o certo, é? Não, são os meus princípios. Os meus. Eu se quero aprofundar na minha iluminação, se eu quero aprofundar na minha conexão interna, eu preciso de ter uma escolha de um estilo de vida. Eu não fumo, eu não bebo, eu basicamente só como fruta. São escolhas. Porquê? Porque assim eu conecto-me cada vez mais com o subtil. Tenho mais facilidade de me conectar com o meu superior. Não foi ninguém que me mandou fazer isso. Foi uma escolha minha. Então eu vou ter que seguir os meus princípios. Que podem mudar. Eu daqui a meio ano posso mudar os meus princípios. Olha, afinal agora quero isto aqui. Está tudo bem agora. A questão é, se tu fazes algo e se tu queres algo, porquê é que tu te violas a não fazer aquilo? Como é que tu podes querer que o outro te ajude? Como é que tu podes querer que o outro faça o que tu queres? Como é que tu queres que o outro te dê amor se tu próprio não fazes aquilo que tu disseste que ias fazer? Não faz sentido. A Elsa está a aprender a não procrastinar. Ontem ias gostar da live que nós fizemos na Núcleo. Era sobre disciplina. Como retirar a disciplina, deixar o foco, como deixar super foco e desenvolver presença. Foi muito engraçado. Ias gostar. Falei muito sobre a procrastinação. Ou seja, nunca fugir dos nossos valores nem princípios. Podes falar de prioridades. Olha, para mim prioridades é pensamento correto, mente bondosa,
Se a minha mente acorda e eu estou com algum medo alto, eu vou ter que me sentar aqui e enquanto eu não compreender porque é que tenho aquele medo, eu não avanço. É uma coisa que eu faço como prioridade. Prioridade, apanhar sol. Se tiver sol, eu vou apanhar sol. É prioridade para mim. A maior parte de vocês até se pode rir, mas vocês sem sol, vocês nunca conseguem fazer nada. Ficam sem energia. Outra prioridade para mim, escutar o meu relacionamento. Ouvir o que a minha mulher está a dizer. Ouvir, verdadeiramente. Escutar o outro. Para sentir a pessoa. São prioridades. Mais prioridades. Fazer lives. É uma prioridade para mim. Deixar conteúdo. É uma prioridade para mim. Já nos últimos anos. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe isso perfeitamente. Há coisas que são prioritárias. Só que sou eu que as tenho que escolher. Se eu estou à procura de um livro para me dar as prioridades, adivinha, o livro vai-me dar as prioridades da pessoa. Eu tenho que descobrir as minhas. O que é importante para mim? Eu costumo fazer esta pergunta a quem não tem fiz e hoje vou fazer aqui outra vez. O que é que tu neste momento estás a fazer que se tu desencarnares, morres, tu vais continuar a fazer? E aquilo que tu não vais fazer. Neste momento da tua vida, se tu morresses e fosses para o plano astral, tu ias continuar a fazer o que tu fazes? Ai não, Miguel, por amor de Deus. Então tens que rever a tua vida. Como é que anda a tua conduta mental, emocional? Como é que tu te sentes a olhar ao espelho? Isso é uma prioridade para mim, a maneira como eu me vejo. Quando eu já estou mais mal, começo ali a ver "Ei, isto aqui, este cabelo aqui, esta orelha aqui, aqui as costas. E eu, pronto, já está aqui a energia, já está numa. Então toca a sentar e. Porque nós conhecemos, sabemos os nossos padrões. De tudo. Só que nós não estamos conscientes sobre aquilo e deixamos andar. Quando nós começamos a vir para dentro, eu costumo dar uma coisa. Aliás, eu tenho no meu curso de tipo de streaming, que não, é um programa que é tipo a Netflix na Hotmart. Eu tenho lá um curso que é o Só Hoje, que é de nós desenvolver disciplina, nós aprendermos a ter o nosso propósito, de criar um plano, de aprender a respirar, tirar bloqueios. Ou seja, vocês lá, o programa é Só Hoje. Vocês podem adotar isso para a vossa vida. Eu só hoje vou meditar, eu só hoje vou beber água, eu só hoje vou aceitar a opinião do outro, eu só hoje vou amar os cães, eu só, ou seja, o só hoje o que é que vai fazer? Faz com que o teu ego não entre em stress e em luta, porque não há passado e não há futuro. Como está só hoje, só hoje eu posso beber. Agora se eu disser, a partir de hoje vou beber, vou treinar todos os dias, vou ler todos os dias, o meu ego começa, ai, todos os dias, oh, não vais nada, oh, todos os dias nada. Quando vocês só disserem só hoje, tiram a pressão do ego. E então eu faço isso muitas vezes. Só hoje eu vou escrever. Amanhã, logo se vê. Mas amanhã acordo, só hoje vou escrever. E acreditem que faz muita diferença. Nossa, mas não tens acesso. Mas no curso não tens acesso durante um ano. Estás a falar do Hotmart, certo? Ou estás a falar das mentorias? Que eu não estou a ver, Elsa. Só um momento. Por exemplo, uma lista de 2 só hoje é uma coisa que vos pode ajudar e vocês vão desenvolvendo a vossa própria sabedoria com aquilo que realmente importa. Vamos a outro. Este aqui é sábio. Questionamento. Questionamento sobre quem és. Isto leva para o nível material e nível espiritual. Será que eu estou a fazer o correto? Será que eu vim aqui para fazer isto? Ou seja, um questionamento genuíno aqui dentro. Ou seja, será que eu estou a ser bom mentor? Será que eu estou a ser bom professor de meditação? Será que eu estou a fazer verdadeiramente o que a minha encarnação quer? Será que eu estou a fazer verdadeiramente aquilo que eu posso fazer? Ou seja, um questionamento diário aqui dentro em que vocês vão começar a libertar-se. Isto tem que fazer parte do vosso dia a dia, tem que fazer parte do vosso ADN.
Haver um questionamento verdadeiro sobre quem vocês são. Como nós falamos aqui nas nossas nas mentorias, é sempre esse ponto. Quem eu sou? O que é uma programação? O que é o ego? O que é isso que ele fala de consciência? O que é isso do espírito? O que é isso? Eu tenho uma mão, mas eu não sou a mão, porque eu não me identifico como sendo a mão. Então eu tenho uma mão, tenho um corpo. O que é isso eu tenho um corpo? Então são questionamentos que os vão começar a trazer profundidade para dentro. Questionamentos sobre quem nós somos. Porque estas respostas não podem ser dadas pelas outras pessoas, têm que ser dadas por vocês. Mais uma vez, é preciso. Quem vem para as mentorias comigo sabe perfeitamente que vai começar a compreender quem é, mas fica com o conhecimento, com a direção, mas a sabedoria tem que ser transformada para vocês verdadeiramente sentirem na pele quem vocês são. Eu dou o método, dou a direção, mas vocês precisam de transformar isso em sabedoria. Então vocês têm que perceber quem vocês são. Porque enquanto vocês não compreenderem quem são, muito facilmente são manipulados. Muito facilmente se perdem no mundo material e não sabem o que é que estão aqui a fazer. Sentem um vazio existencial aí dentro. Quando vocês começam uma busca para dentro, retiram a neurose do resultado, retiram a neurose de reconhecimento dos outros e começam a fazer verdadeiramente aquilo que vos preenche. Não, se tu não és reikiana, tu estás reikiana e amas o reiki, mas isso não é quem tu és, isso é o que tu fazes. Entendes? Eu estou como Miguel, professor de meditação, mas eu não sou o Miguel. Sou a consciência que está dentro de Miguel. Isto parece uma coisa ridícula, mas quando tu fazes esse distanciamento e começas a observar, e isto é o poder da meditação, quando vocês começam a vir para dentro, vocês começam a observar. Por exemplo, Elsa, imagina assim, eu chegava à tua beira e pá, dava-te com um pau na cabeça e tu perdias a memória. Tu não sabias que eras Elsa, não sabias que eras Reikiana, não sabias que amavas o Reiki, não sabias que amavas o teu marido, a tua mulher, o teu primo, o teu filho, porque perdeste a memória. Mas tu não deixaste de existir. Tu estás lá, a vivenciar a experiência. Agora, a tua programação é que sofreu um lapso e tu deixaste de te identificar com tudo aquilo que tu fizeste até hoje. Isto é muito importante para uma pessoa começar a ver verdadeiramente o que é que viemos aqui fazer. É um bom exercício. Eu compreender que eu sou mais do que isto. Se eu perder a memória neste momento, será que eu vou amar a Joana? Provavelmente não, porque se eu perder a memória, toda a ligação química desaparece. Então, pessoas que têm dupla personalidade, três personalidades, que têm vários déficits, elas mudam, o corpo muda, as emoções mudam, as pessoas mudam completamente. Então isso quer dizer que elas não são a personagem. A personagem que eu estou a viver como Miguel faz parte desta matéria, faz parte desta experiência em que eu estou a queimar o meu karma através deste papel como Miguel que eu escolho, mas eu não sou isso. E enquanto eu não tiver consciência sobre isso, eu não vou poder mudar a minha vida. Porque vai haver condicionamentos, vai haver desconforto, vai haver medo de mudança. Isto é uma coisa muito interna de cada um de nós. Isto é um processo que todo ser humano vai ter que passar. Mais tarde ou mais cedo. Todos nós vamos ter que passar por isto. A ascensão é de todos. Nós vimos de cima para baixo. Vai chegar um momento em que toda a gente vai ter que ir para cima. Portanto, eu conseguir responder estas questões de quem eu sou é importantíssimo. Que isto é as primeiras questões na núcleo e na mentorias que eu faço. Aí eu perceber quem eu sou. Porque vocês não vão desenvolver paz, uma compreensão sobre o mundo, enquanto vocês não compreenderem quem vocês são. E a resposta não é intelectual. Não estejam à espera de uma resposta. É uma vibração, é um sentimento, é uma percepção sobre o todo. Que tem que ser feito por cada um de nós. A sério, há um casal no TikTok que perdeu a memória num acidente, não conhece a mulher, mas tem memória afetiva. Pronto, é exatamente uma prova disso. É a personagem que a pessoa está a viver. Então, para que a personagem viva 100%, com amor, prosperidade, eu preciso de compreender quem eu sou. Porque senão eu vou estar sempre a ser levado pelos meus estímulos. Daí ser importante a pessoa ter princípios e valores, quando começa a despertar para quem ela é. Então, se sou
consciência dentro de uma alma, dentro de um espírito, a vivenciar uma experiência na matéria, em 3 dimensões, e quando eu desencarno eu volto para casa, para 5 dimensões, ou 4, vai dependendo da pessoa, mas toda a gente vem lá de cima. Então, o que é que eu estou aqui a fazer com o Miguel? O que é que eu estou a alimentar? Com o que é que eu me estou a identificar? Com jogos de computador? Estou-me a identificar com pornografia? Estou-me a identificar com tabaco? Estou-me a identificar com bebida? Estou-me a identificar só com noite? Ou estou-me a identificar com algo que o Miguel verdadeiramente é? Paz, conhecimento, estudo, doação, natureza, conexão, compreender os bloqueios que estão aqui dentro, retirar toda a raiva, todo o ódio que está aqui, porque é isso que nós vamos aqui fazer. Isso só vai surgir e só se vai mostrar quando eu aceito quem eu sou e percebo que eu sou. Só que para isto é preciso haver muita introspeção. Precisa haver meditação para isto. Para eu perceber que existe um fluxo de pensamentos, e eu não sou os pensamentos. Há uma segunda camada de pensamentos mais intensos, e eu não sou esses pensamentos. Compreender que eu não sou os sentimentos, que eu não sou as emoções, que eu não sou o meu pai, que eu não sou a minha mãe, que eu não sou o meu carro, que eu não sou a minha casa, que eu não sou o corpo. Ou seja, tem que começar a haver um distanciamento. E compreender verdadeiramente o que é que está aqui dentro, sempre a pulsar, sempre a observar tudo o que acontece. Porque se eu tenho um pensamento negativo e me identifico com ele, quer dizer que eu sou uma pessoa negativa? Então, se eu estiver com uma pessoa positiva e começar a me identificar com um positivo, quer dizer que eu sou uma pessoa positiva? Não. Quer dizer que simplesmente eu estou numa programação e numa sintonia com energia positiva ou negativa. Uma sintonia. Então, se eu mudar a minha frequência, os pensamentos mudam, as atitudes mudam, a vida muda. Então, quer dizer que eu não sou isso. Eu estou a vivenciar isso. E isto começa a ficar cada vez mais notório, mais presente quando eu venho para dentro. Daí a necessidade da pessoa começar a se afastar dos outros. E começar a não ver sentido nas conversas com os outros. Porquê? Porque ela não pode ter este tipo de conversa maluca com pessoas que estão na matéria, a vivenciar 3 dimensões, porque elas não vão compreender. Isto faz sentido. Olha, Juju, bom dia, Juju. Exatamente, isto é o GPS. E tu tens de compreender que é um GPS. Para tu colocares a rota. Só que se eu me identifico, eu vou sofrer. Se eu acho que isto é tudo o que existe, que a minha vida tem que ser de acordo, ai meu Deus, ajuda-me para ter a minha vida, tu não estás a perceber a realidade. Tu és uma alma. E a alma está-se pouco marimbando, se tu tens casa, carro, apartamento. A alma quer vivenciar a experiência. Porque imagina, tu estás aqui há 5 encarnações, imagina. 5. Já foste rico, milionário, já tiveste família, já criaste empresas e agora nesta, a tua alma quer vivenciar o quê? Vais trabalhar bastante e vais receber pouco dinheiro. Vais receber o suficiente, mas eu quero que tu comeces a olhar para dentro. Só que o que é que o ser humano faz? Nesta quinta encarnação vai voltar outra vez atrás do carro, da casa, do apartamento, da segurança do dinheiro. Não consegue perceber que, opá, se calhar eu já vivenciei isso. Porque é isto que o mundo material tem para oferecer. Casamentos, sexo, filhos, casas, poder, manipulação, morte, injustiça, justiça. Isto é o que o mundo material tem a oferecer, o mundo kármico. Quando eu começo a despertar, eu percebo que eu, para estar a despertar disto e já não querer uma conexão com o mundo material, quer dizer que eu já vivenciei muito no mundo material. Seja neste planeta, seja noutro. Então eu começo então eu vou começar a seguir o meu ser. Que é a alma que me vai mostrar o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que vivenciar. Só que o ego começa a ter medo. E, mas eu vou seguir isto e se não acontece, e se eu não tenho a casa, e se eu não... E está o eu superior lá em cima. Ó Palermo, segue o teu fluxo, que isso tudo vai-te ser atrelado. Porque não existe ninguém que esteja em paz, alegre, feliz, a vibrar isso, e que esteja a morrer à fome ou depressivo. Isso não existe. Então é uma luta constante que nós temos aqui dentro. E faz parte. Portanto, enquanto vocês não compreenderem quem vocês são de verdade aqui dentro, isto requer muito autoconhecimento, muita profundidade. Sair do que qualquer pessoa faz.
tem os seus custos, é verdade, mas é real e liberta. Quando vocês não fizerem isso, vocês não vão entender isto dos extraterrestres. Ai, mas vamos ser manipulados e a guerra e morrer à fome. Vocês não vão conseguir sair desta historinha. Não vão conseguir ver o plano. Perceber que existem pessoas que vivem de carne, de fruta, vivem de luz, pessoas que só bebem água, pessoas que só comem peixe, porque vai depender da consciência que está dentro da pessoa. Há pessoas que não trabalham merda nenhuma e têm dinheiro, há pessoas que trabalham a vida toda e têm meio dúzia de trocos, porque não tem a ver com o esforço, não tem a ver com o que vocês dão, tem a ver com a consciência que está dentro do corpo. E naquilo que vocês acreditam. Na programação. Mas se eu, para perceber que tenho uma programação, eu preciso de despertar para quem eu sou. Para mudar a programação negativa para a positiva. Daí eu precisar daquilo que eu falei no terceiro ponto, princípios e valores. Se eu não tenho princípios e valores, eu não sei o que é que eu quero. Para que é que eu tenho esta vida? Porque se eu não tenho princípios e valores e um diz vamos para a esquerda, eu vou para a esquerda, depois vou ao café, estão a falar de uma ideia e tenho esta ideia, depois chego a outro sítio e falam de uma ideia e eu tenho aquela ideia, ou seja, estou sempre a trocar as ideias dos outros para as minhas. E eu não consigo ter um senso, porque se eu seguir-me, vai haver confrontação. Vai haver pessoas que não vão gostar. Há pessoas que vão gozar. E eu não consigo lidar com isso. Então eu. Não. Tem que chegar um momento em que eu tenho que dizer: foda-se. Eu vou ser eu. Eu vou me conectar comigo. E não sei onde é que isto vai dar, mas eu vou começar a ser eu. Vou viver de acordo com os meus princípios, com os meus valores. Vou começar a tornar-me um ser humano mais verdadeiro. E isso é uma decisão. E por isso é que é necessário eu me questionar, no quinto ponto que nós pusemos, é necessário eu me questionar diariamente sobre quem eu sou. Porque nós estamos numa época em que nunca houve tanto conhecimento e nunca houve tantas doenças mentais. E o ser humano nunca esteve tão perdido. Para provar que não é o conhecimento que traz paz e uma vida correta à pessoa. É a sabedoria da pessoa. Tu precisas ter o conhecimento, mas praticá-lo na tua sabedoria. Que é essa parte que falta às pessoas. Que é esse o meu trabalho. Eu não acredito numa transformação sem sabedoria, sem práticas. Não acredito em conhecimento sem prática. Porque vai-te criar uma confusão e tu não vais saber o que tu és. Portanto, a pessoa tem que vir para dentro. E estes sinais que nós estamos aqui a falar são muito importantes para tu perceberes que, no final, até tu és boa pessoa. Não és assim, não estás tão atrasado, não estás tão mal, mas que tem que moldar, tem que começar realmente a ser mais transparente para mim. Porque trabalha nisso sempre. Nós sempre, inconscientemente, vamos estar à procura de reconhecimento do outro, do aval do outro. Só que até tu percebes que o outro não quer saber nada de ti, então para que é que tu queres o reconhecimento da outra pessoa? E isso tem que acabar. Porque isso só traz sofrimento. Nós estamos aqui 22 pessoas, apesar de estarem 490 que já passaram por aqui. Isto é material que qualquer pessoa, se começasse a fazer uma introspeção sobre isto, ia começar a refletir e a mudar a vida. Mas as pessoas não estão focadas nisso. Portanto, compreendo que a maior parte das pessoas não quer o despertar, não quer a iluminação, não quer perceber quem é. As pessoas querem viver a programação. E está tudo bem. Portanto, parem de se preocupar com isso. Foquem em vocês. Invistam em vocês. Por muito que o outro ache que é esquisito, invistam em vocês. Entra aí. Comecem a perceber que a coisa mais difícil que eu tenho e que me dói, e que eu falo com os meus alunos, é que paz interior é simples. Tu, para viveres com paz interior, é a coisa mais simples do mundo. E, no entanto, nós temos esta narrativa que vende milhares para tu teres o teu propósito, a tua felicidade, a tua paz interior, o teu equilíbrio. E é a coisa mais simples. É só tu vires para dentro e conectares com quem tu és. Que é isso que eu ensino aos meus alunos. São algumas práticas que te vão trazer isso e tu, ao perpetuares isso diariamente, ao dedicar-te a isso, isso vai criar a sinergia para tu viveres em paz. E paz só vem quando tu começas a descobrir quem tu és. Então tu vais ter que vir para dentro. Isso é o melhor investimento que vocês podem fazer. Em vocês. Aquilo que é infinito. Vocês desencarnam este corpo, fica aqui, vocês vão. Memórias, bloqueios, traumas, medos, alegria, tudo vai com vocês. E vai ditar para onde é que vocês vão.
Se tu és uma pessoa que gosta de estudar, gosta de aprender, gosta de rir, gosta de natureza, de animais, é óbvio que tu vais para um sítio e quem gosta de noite, luta, conflitos, poder, mandar nos outros manipulação, vai para outro sítio. Porque não é congruente. Agora, o que é que tu andas a alimentar? Como eu costumo sempre falar, e vou falar outra vez, a maioria das pessoas, e a maioria põe um bom número, vai para o umbral. Porque quer. E as pessoas não papam isto. Por isso é que eu digo, vocês têm que começar a vir para dentro para ter este tipo de experiência. Para deixarem um pouco os livros e começarem a vivenciar a vossa própria experiência. A maior parte das pessoas vai para o umbral porquê? Isto é um umbral, onde nós vivemos é um umbral. Completamente umbral. Imagina, tu desencarnas. Tu não tens casa para pagar. Tu não tens filhos para manter. Tu podes vir para aqui e é noite, é futebol, é sexo, é orgias, é tabaco. E ninguém te diz merda nenhuma. Então as pessoas vêm para isso. Se tu vais para cidades de luz, cidades penumbralinas já, ainda na quarta dimensão, tu vais ter que estudar, tu vais ter que trabalhar em comunidade, tu vais ter que doar tempo para dentro, tu vais ter que ajudar os outros. A maior parte das pessoas foge e vem para aqui. Por isso é que eu estou a dizer, a maior parte das pessoas tem preocupações de ir para o umbral, mas elas vão escolher ir para o umbral porque é facilidade, é inconsciência, é só conforto. Dependendo das zonas também. Ou seja, onde é que vocês andam a colocar a vossa energia? Porque nada vai pagar isto. Vocês olharem nos meus olhos e sentirem essa paz. Nada vai pagar isso. Só que isso todos vocês conseguem, mas tem que ir para dentro. E para dentro, tirem os misticismos, tirem as merdinhas todas. É, senta-te, fecha os olhos e deixa começar o samba. Deixa vir aquela negatividade, todos aqueles pensamentos negativos e percebe que tu não és isso e simplesmente aceitas. E observas e conectas, aprofundas, bem as historinhas, os traumas e tu aceitas, conectas, aprofundas e tu começas a perceber quem tu és. Como eu costumo dizer, simples e fácil. Só que é difícil a aplicação. Certo? Aqui, a Elsa, o que está a falar, que eu estou a falar, umbral, imagina assim, porque nós vemos o nosso lar, nós lemos o Espiritismo, nós começamos a ler o livro dos Espíritos e tudo, só que estamos a falar que isto é do século XVII. Umbral é, imaginem assim, continente europeu é umbral. Ou seja, vais-me dizer então, tens que perceber que o umbral em Portugal não é o mesmo que o umbral na Ucrânia neste momento, certo? Ou seja, dependendo da zona onde tu estás no umbral, vai ser mais fixe ou não. Por isso é que tens espíritos penúmeros que andam por aqui connosco, andam aí a sugar a energia, está tudo bem. Tens outros que têm que estar fechados, têm que estar presos em vales, porque vai depender do nível de densidade de cada espírito. Mas sim, há muita gente a estar na dor ali no umbral, na zona. Agora, estou a falar de espíritos que nem são maus nem são bons, que ficam por aqui a sugar a energia, esta casa é minha, ai meu Deus, ai, tabacos, e no meio das pessoas a sugar, pessoas agarradas ao material. Estou a falar dessas pessoas assim que não são boas nem são más, estão aqui simplesmente esta energia. A maior parte das pessoas quer isso. Agora é óbvio que se tu és um violador, se tu és uma pessoa que matou, manipulou, roubou, imagina que tu és um político. Que é normal que tu vais ficar aqui no umbral, neste umbralino aqui onde nós vivemos, vais ir para sítios específicos. É de acordo com a tua vibração. A Gabriela diz: Miguel, mas preciso de ajuda para isso. Gabriela, manda-me mensagem e eu ajudo no que eu puder. Porque é esse o meu trabalho. Se tu sinceramente queres uma conexão, queres uma pergunta ou queres que te dê alguma informação ou percebes como é que posso começar a trabalhar isso, manda-me mensagem privada, eu posso te ajudar, sem problema nenhum. Está bem? Ou seja, entendam o que é que vocês são, o que é que vocês estão aqui a fazer. Percebam que ser boa pessoa é algo parecido. Vocês conseguem ver. Com estas perguntas que nós estamos hoje aqui a fazer, é fácil. Questionamento, ter princípios e valores,
perceber se eu me preocupo com os outros, perceber se o que está aqui a acontecer aqui dentro, aquilo que eu falo sobre mim é bom ou é mau, são boas formas de tu começares a perceber o que é que se passa aqui e se tu realmente estás a ser boa pessoa. Eu até vos vou deixar aqui com alguma pergunta. Esta pergunta aqui é top. Deixa eu ver como é que eu escrevi isto. Ok. Se ninguém estiver a ver o que tu estás a fazer hoje, as tuas atitudes, tu continuarias a agir da mesma forma? Ou seja, aquilo que tu estás a fazer neste exato momento na tua vida, mas que ninguém está a ver, tu continuarias a fazer isso? Se as pessoas começassem todas a ver? É uma boa questão. Ou seja, o Miguel está aqui, eu estou a fazer esta live, estou a falar isto com vocês. Se eu soubesse que estavam aqui muitos espíritos, se eu soubesse que toda a gente no astral estava a ver isto que eu estou a fazer, eu continuaria a falar e a dizer o que eu estou a dizer? É uma boa questão para vocês filosofarem sobre a vossa vida. Aquilo que eu ando a fazer, mesmo sem ninguém ver, porque toda a gente vê tudo, não posso esconder nada, eu continuaria com as mesmas atitudes? Continuaria a fazer o que eu faço? Se sim, fantástico. E por amor de Deus, isto não quer dizer que tu não és, não quer dizer que tu não te magoas, não quer dizer que tu não magoas o outro. Tem a ver com a consciência do momento que tu estás a fazer na tua vida. Ok? Isto se a resposta for, ai não, não, ai por amor de Deus, que vergonha, não. Então há alguma coisa aí que tens de trocar. Porque toda a gente vê tudo. Outra questão. A pessoa que tu és hoje, se tu fosses à tua criança de lá de trás, ela teria orgulho de ti? Imagina tu em criança. Tu quando vias os adultos, se tu hoje visse a tua criança olhar para ti, neste momento, ela teria orgulho de ti? A minha criança lá atrás a ver-me hoje teria muito orgulho de mim. Muito. Mas muito. Sem dúvida. Mais uma questão para vocês conseguirem ir para dentro. Parecem perguntas simples, mas são de uma profundidade imensa. Ou será que a tua criança ia ter vergonha do que estás a fazer? Será que tu não seguiste nada daquilo que tu falavas? Será que tu não és nada daquilo que tu imaginavas? E agora a pergunta que é a mais complicada delas todas. No fundo do teu coração, tu sabes se estás a dar o teu melhor? Tu realmente estás a dar o teu melhor? Vai ao fundo do teu coração, tu realmente estás a fazer o melhor? Ou estás só acostumado? Uma boa questão. São questões que tudo o que vem aqui. Nenhum áudio foi. Este TikTok às vezes passa-se. São questões que, se nós começarmos a aprofundar, nós vamos chegar a questões e a respostas. Se eu tiver a humildade de perceber-me e de me entender, que vai ter que mudar algumas coisas na minha vida. Isto são o tipo de perguntas que nos faz refletir. Porque toda a gente comete erros, toda a gente faz porcaria, toda a gente já magoou gente, toda a gente já foi magoada, toda a gente já foi injustiçada, toda a gente já injustiçou. Porque estamos num planeta de três dimensões agora. O que é que tu fazes com essas memórias e com essas experiências? Tu aceitas que são experiências para o teu crescimento ou tu ficas a roer isso aí dentro durante anos? Estás à vontade, Gabriel. Naquilo que puder ajudar, eu vou-te ajudar. Mas são questões que nós temos que fazer. E agora? Parem um bocado e pensem assim. Eu ia pegar no meu telemóvel, mas ele está ali. Nós, nos últimos 6 anos, nós não saímos disto. Está toda a gente assim. Vocês lembram-se do tempo em que vocês
simplesmente viviam, não estavam preocupados com o vosso cabelo, não estavam preocupados se o outro ia ver, não estavam preocupados em fotografar o almoço, não estavam preocupados em ver se estavam com a roupa da moda. Vocês lembram-se desse tempo? Dessa liberdade? Pois agora é exatamente o mesmo. Quando vocês começam a despertar para vocês, tudo aquilo que vocês têm externo, o vosso passado, o vosso presente, todas aquelas humilhações, toda aquela raiva, percebam que isso não faz sentido. Porque agora vocês estão sem o telemóvel, outra vez. Todas aquelas memórias, tudo aquilo está dentro de um disco, que está dentro do teu telemóvel. E vocês estão a alimentar isso diariamente. Lembram-se quando estavam sem telemóvel, a liberdade, pronto, agora percebam que o vosso despertar retira esse telemóvel. Percebam que são só memórias. Entendam que vocês tinham que passar por aquilo. E sigam em frente. Nós estamos num tempo de investir em nós. O mundo nunca esteve tão perdido como agora. Eu adoro a neurociência, adoro física quântica e eu rimo, cada vez mais eu estou com a palhaçada toda que anda a acontecer. As pessoas, assim como te dão meias verdades, agora é fácil manipular a inteligência artificial e pôr coisas descabidas. E só há uma forma de vocês saírem deste lixo todo. Destas meias verdades, meias mentiras, disto tudo da espiritualidade que agora anda por aí, que eu fico pasmo, é virem para dentro. É vocês começarem a tirar do vosso tempo e virem para dentro. Perceberem que é mais importante vocês virem para dentro do que estarem, se calhar, a ler certos livros, certo, a ver certas palestras, porque tem milhões de pessoas e visualizações, por isso está certo o que ele está a dizer, e vocês começarem a vir para dentro. Começarem a passar tempo com vocês. Voltarem ao natural, como era antes do telemóvel. Paciência, esperar, ir para dentro, silêncio, solidão. É um regresso a casa. Vocês têm que começar a vir para dentro. Porque nós estamos num despertar global. O planeta está a fazer isto. E vai fazer isto. Porque precisa de fazer isto porque estamos a sair de uma época kármica. Tem que fazer isto. Porque nós estamos a ganhar consciência sobre quem nós somos. Estamos a perceber que somos espíritos dentro do corpo de vivenciar uma experiência em 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões, 7 dimensões. Então, 3 dimensões para baixo, 4 dimensões para baixo, vai ter que ir para outros planetas vivenciar essas experiências de matéria, poder, de sexo, de guerra, de manipulação, porque não estão a vivenciar isso. Mas se tu já estás numa coisa de vir para dentro e queres distanciamento, queres conectar com dentro, queres expandir a consciência, tu tens que procurar outra coisa. E é este planeta que se está a tornar. Daqui a 100, 150 anos ninguém conhece este planeta. Então onde é que tu andas a investir a tua energia? Investe em ti. Na tua conexão. Porquê que eu tenho raiva? Porquê que eu tenho ódio? Porquê que eu tenho amargura? Porquê que eu não consigo dormir? Porquê que eu não consigo ter paz? Comecem a perguntar e a questionar isso em vocês. E deixem a porcaria da telenovela, deixem a porcaria do futebol, deixem a porcaria dos jogos, deixem a porcaria da Netflix, deixem isso tudo para lá. Porque isso é mau? Não, mas estás a gastar a tua energia em coisas parecíveis, que vão desaparecer, e não na realidade, que és tu. Isto é o teu corpo. Isto é a tua IA. Porque isto é um robô. Tu sais, tu cortas o cordão, isto não serve para nada. É uma inteligência replicante que se reproduz. Neste planeta precisa de homem e de mulher para reproduzir. Mas há planetas que só o ser reproduz tudo, não precisa de outro sexo. Ou seja, coloquem energia naquilo que é verdadeiro, que vos faz, e não nas merdinhas externas. Não acham estranho gastar-se milhões, manter uma mídia toda para manter este aparato todo de medo, de insegurança, quando o planeta é maravilhoso? Que ninguém morre. Comecem a buscar respostas aqui. Peguem livros de grandes mestres e comecem a estudar. Não a aceitar o que está lá escrito, mas a estudar. Tudo o que eu estou aqui a dizer não é para levar, ai Miguel, tens razão. É, estudem o que eu estou a dizer. E de buscar as vossas respostas. Que é aqueles 5 sinais que nós estamos aqui a falar hoje.
Comecem-se a tornar autónomos. Porque é isso que interessa. Se eu vim vivenciar uma experiência dentro do Miguel, tão importante é fazer o que a alma está aqui dentro a querer manifestar. Sabes que eu queria estar aqui a falar sobre isto? O que eu lutei para não falar sobre isto. Sobre estes temas. O que eu lutei para não fazer lives como esta. Mas chega um momento em que a tua consciência diz: não dá mais, vais ter que fazer assim. Porque esse conhecimento não pode ficar aí preso. Tem que seguir. Fluxo. Porque não é de ninguém, é só conhecimento. Tu acedes a uma antena, tu acedes a uma consciência em que tu vais começando a sintonizar com uma energia cada vez mais sutil e tu acedes a tipo de conhecimento. Então é preciso passar isso. Assim como passaram para mim. Então comecem a investir naquilo que é verdadeiro para vocês. Aquilo que verdadeiramente é importante para vocês. Uma live destas, estamos aqui 30 pessoas. E mesmo de 30 pessoas, é muito bom estar a falar sobre isto há uma hora e estar aqui 30 pessoas. O ser humano não consegue estar tanto tempo parado a ouvir isto. Então, tem que ser pessoas que já estão em busca de alguma coisa na vida. Aquilo que eu estou a falar aqui já faz algum sentido. De alguma forma ressoa dentro. Porque é muito difícil. Imaginem, agora estou a falar de fundo do coração. Estou a falar a sério. Imaginem eu abrir aqui uma live a dizer relacionamentos amorosos. Como ter o par ideal. Como viver uma vida com a alma gêmea. Vocês acham que estavam aqui 32 pessoas? Sejam sinceros. Sejam sinceros. Imaginem eu abrir assim uma live. Umbral. O inferno na Terra. Vocês acham que estão aqui 30 pessoas? Como aprender a fazer energia trabalhar para mim? Ou como aprender a fazer mesinhas? Como prender o amor da minha vida? Vocês acham que ia ter 30 pessoas aqui? Ia ter muito mais. Só quando tu começas a ganhar consciência, tu começas a perceber o que é que tens que fazer. Eu sei, Teta, espera. Anda, anda, anda. Anda lá. Anda. Anda. Salta. Opa! Força! Pronto. Ou seja, vocês começam a entender que quando vocês começam a ganhar consciência, tudo que é verdadeiro, tudo começa a ter que vir para dentro, começa a ser específico. É para meia dúzia de pessoas. Que é aquilo que eu costumo dizer, isto não é me falar mal, é só seguir o bom senso. Onde tiver muita gente, não é para vocês. Porquê? Porque se está muita gente, quer dizer que está a falar para um nível de energia diferente. Não quer dizer que seja errado, mas quer dizer que está a falar para um nível. Se vocês já estão numa busca, vocês têm que procurar aquilo que tem meia dúzia de pessoas. Porquê? Porque para aquelas meia dúzia de pessoas estar ali, porque aquilo tem que ser bom. Tem que ressoar. Portanto, comecem a alimentar aquilo que é verdadeiro na vossa vida. Por muito que pareça que toda a gente diz que é errado à vossa volta. E que não vale a pena. Agora estão a sair coisas nos Estados Unidos sobre 4 tipos de raças de extraterrestres, que na época estava a ver que saiu no cheio. Isso é ótimo para mim, que é aquilo que eu ando a falar há anos. Falar sobre espíritos, sobre este... Ótimo, só vai mostrar o quanto é verdadeiro aquilo que eu estou a fazer como o meu trabalho. Que vai trazer mais pessoas que vão começar a ficar curiosos e a vir para dentro. Ou seja, comecem a alimentar aquilo que é certo, porque o que a ciência diz que hoje é errado, amanhã é certo. O que era certo há 100 anos atrás agora é errado. Portanto, comecem a seguir o vosso coração. Comecem a seguir verdadeiramente o que é que está. Um lobinho. Tu não conheces isto. Isto é uma peste. A ouvir? Não é? É mais parecido com uma raposa, nem é um lobo. É mais lá. Não é? É. Ou seja, comecem verdadeiramente a seguir o que está aqui dentro. O que faz sentido aqui dentro. O que é que o vosso ser vos diz? Não quer dizer que vocês vão confirmar naquilo que eu estou a dizer, que vão aceitar o que eu estou a dizer, mas abram a púcara. Comecem a fazer questões. Eu só faço o que a ciência diz. Sim, mas estás num planeta em 3 dimensões. A ciência é a religião que era há 3, 4 séculos atrás.
Está em 3 dimensões. Ou estás a ver grandes empresários ou grandes magnates ou grandes países vamos investir no estudo do espírito. Não. Eles vão investir em armamento, vão investir em tecnologia para a guerra. É óbvio que assuntos como este não vão ser desenvolvidos no planeta como ele está neste momento. É óbvio. É só usar o bom senso. Quem é que vai pôr milhões, investir em milhões que não vai dar lucro? Isso que é lucro. Portanto, comecem a seguir o que está aqui dentro. O que faz sentido dentro do vosso peito. E vocês vão ver que não é muito difícil perceber que somos consciência dentro de um corpo. E perceber que o plano astral também é uma programação. Que foi, Ténua? Sei, está um cão a ladrar, não é? E tu queres ir ladrar também. Pronto, vamos lá. Vai lá. Portanto, vê-se cada vez mais pessoas a explorar esses assuntos. Sim, graças a Deus. Porque é aquilo que eu estou falando. Nós estamos numa era em que, nos últimos anos, existe mais energia positiva que negativa neste planeta. Isso nunca acontece. Só quando nós estamos a entrar em eras da luz. O que é isso? Ai, que é mais amor, amor. Miguel, é só ódio, é só guerra. Não. Vocês têm acesso a conhecimento, a lives, a isto tudo. Quer dizer que isto é amor. Isto é conhecimento. Está a começar a abrir. Então está a entrar energia positiva cada vez mais. A energia feminina está a começar a equilibrar com a masculina, finalmente. É um bom momento para vocês começarem. O lobo gosta de ladrar. Ele gosta de ladrar aos cães lá fora. Enfim. Então, de mim foi dado. Muito obrigado a todos. Quem quiser mais questões, quem quiser saber sobre os meus serviços, sobre mentorias, sobre como funciona a NUC, quiser aprofundar, mande mensagem privada, que eu terei todo o gosto em responder, ou eu ou a Juju, vamos falar com vocês. Tenham uma ótima quarta-feira e amanhã vemo-nos aqui. E lembrem-se, subscrevam o canal no YouTube, porque todas as lives e aulas ficam lá, registadas. Ok? E vocês podem aprofundar o vosso conhecimento. Porque, por exemplo, eu vou pôr esta live agora aqui gravada no TikTok, mas só fica 1 hora. Ou seja, esta conversa toda dos últimos 30 minutos não entra, mas no YouTube vai lá estar. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos e tenham uma boa quarta-feira.